Seja bem-vindo ao canal Na Forma Certa. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Por que é interessante a gente ir para os alimentos integrais, né? Suco ou arroz, por que é melhor do que os normais? Certo, perfeito. Pensando assim, o alimento integral, ele tem mais fibra na sua composição. E essa fibra tem dois aspectos importantes. Ela é interessante para a saúde intestinal. E aí o que ela faz? Lá no ambiente intestinal, ela é um substrato, é uma comidinha para bactérias mais benéficas. Então lá no seu intestino, no meu também, tem um monte de bactéria lá. Mais boazinhas e mais não tão boazinhas assim. Elas estão vivendo em simbiose, elas estão tentando viver em harmonia. Só que, se você come mais alimento processado, refinado, açúcar, gordura saturada, as bactérias mais ruins, elas sobrevivem mais. E, consequentemente, elas não são tão interessantes para a sua saúde. Porém, se eu como mais fibra, fruta, verdura, legume, ácido graxo insaturado, eu tenho mais sobrevivência, mais proliferação de bactérias mais boazinhas. Inclusive, algumas fibras têm uma característica de pré-biótico. O que seria um pré-biótico? É um alimento que vai ser importante para essas bactérias benéficas. E quando eu dou mais esses alimentos, essas fibras, consequentemente eu tenho mais produção de alguns tipos de componentes, como butirato, por exemplo, que é importante lá no intestino, que é produzido por essas bactérias boazinhas, para uma saúde adequada, não só intestinal, mas global. Então, tudo que acontece no intestino, ele extravasa, ele não fica só lá. Antigamente a gente achava, intestino é só para defecar e pronto, né? Não é. Então tem uma conexão com o cérebro, com todo o seu corpo de modo geral. Então tudo que acontece ali, na verdade assim, a palavra defecada, a palavra que é enfesada. Enfesada. De onde que vem? Verdade. Você pensar, né, a pessoa tá enfesada, tá com fezes. Uhum. E ela fica mais brava. E é muito verdade isso, né? O quanto que a pessoa que tá mais constipada, ela fica mais, talvez, ansiosa, mais agressiva, enfim. E tem toda uma correlação que é muito, muito, muito real do intestino com o cérebro. E é por isso que é importante tratar dele. Então, a fibra pode ser importante para isso, para essa saúde intestinal e global, também adequada, mas também nós temos outras fibras que fazem um aspecto importante de controle na absorção de carboidratos, por exemplo. Ou seja, se eu pegar um carboidrato, tem um carboidrato, vamos supor um pão, um pão normal, pão de padaria, pão francês. Ele não vai ter tanta fibra assim, né? Então é um alimento que tem um carboidrato ali que não tem tanta fibra e a absorção dele é muito rápida. Comi o pão, imediatamente ele vai ser digerido, vai ser absorvido, a sua glicemia sobe mais rápido. Não é tão interessante subir tanto a glicemia tão rápido assim. Se eu pegar esse mesmo pão e eu colocar, de repente, cenoura ali, colocar alface, colocar talvez um atum em lata, que tem mais uma gordura adequada, enfim. Fiz uma composição mais adequada, com mais fibras importantes ali, nesse alimento. E aí você pensa, mas pode ser um pão integral, Aline? Até pode, mas assim, só o pão integral não é suficiente. Tem que ter bastante fibra, tem que ter mato ali, tem que ter salada. Então, nesse caso, é importante ter lá alface, ter uma rúcula, ter uma cenoura, o que você gostar, o que você achar mais interessante. E essa fibra que está lá, ela segura um pouco mais a absorção desse carboidrato. Então, se eu comparar alguém que comeu um pão francês sozinho, mais nada, e alguém que comeu um pão francês com uma salada, com uma cenoura, etc., esse paciente que comeu com a salada, a absorção de carboidratos é mais devagarzinha. Então, a fibra segura. Sobe mais devagar, é isso? Mais devagar. Aproveite também para entrar no nosso grupo gratuito no Telegram e receber dicas e dietas exclusivas.